e encurtado consideravelmente. E ele continuou a transmitir e disse que havia chegado a hora de escolher uma coisa: ideais ou realidade. Ele levantou os olhos cansados para o topo e disse, com tristeza, que era impossível salvar a todos. E eles não podiam mais suportar. Ele se levantou de seu assento e começou a se afastar, que surpreendeu os presentes. Ele disse que eles deveriam dizer aos vagabundos que sua propriedade não poderia mais ser um paraíso para eles. E ele estava realmente arrependido. O vice-capitão dos cavaleiros e seu assistente felizmente concordou em cumprir a ordem. Meu senhor saiu com o rosto vazio e condenado. O herói permaneceu significativamente silencioso. Agis não sabia o que fazer e se afastou um pouco. E o pequeno espadachim se dirigiu a ele pelo nome, segurando sua mão e tentando acalmá-lo. A espadachim mágica baixou a cabeça e ficou chateada. Ela pensou que sabia que os eventos estavam fluindo na direção errada. E ela também pensou que ela sabia que eles deveriam corrigir isso, para limpar o mundo das sombras. Ela franziu o lábio e pensou que ela não tinha nada a que se opor. E, nada a dizer, ela baixou a cabeça em confusão e se sentiu queimada e pensou em como ela estava indefesa. Mas ao mesmo tempo ela foi arrancada de seus pensamentos. Por um endereço do deputado, ela relatou que iria imediatamente reunir cavaleiros e enviá-los para expulsar os vagabundos. E ela, naquele exato momento, se recompor e pediu para dar a ela um minuto. Ela virou a cabeça para seu homem e se dirigiu a ele. Mas então algo a surpreendeu. Ela viu em seu rosto apenas olhos vazios e um olhar perdido com apatia. Ele imediatamente tirou todos os presentes. Imediatamente olhou para ele com um olhar questionador. E o menino até se virou para ele. Ele bateu no chão com um punho e soltou um grito de glória para Evanaron. Ele se ajoelhou na frente do mestre. Ele não entendeu muito bem por que ele fez isso e se dirigiu a ele pelo nome, e ele continuou sem levantar a cabeça. Ele disse que encontraria uma solução, não importa o que, e disse cerca de 2 dias. Ele olhou para cima e disse, com uma cara confiante, que ele precisava de 2 dias. Há um acampamento coberto de neve. Uma chamada é ouvida e as pessoas ficam na fila. Os cavaleiros ficaram perto da coluna de vagabundos e apontando com a mão para o ponto de entrega. Disse que aquele que pula na fila ficaria completamente sem comida. O cavaleiro colocou sacos de comida nas mãos de todos. Ele disse a ele para levá-los. E ele agradeceu, pegando a bolsa. Há muitas pegadas na neve. Um pé e uma bota de couro pisa na neve. MC anda de capuz no meio da multidão. E pensa no fato de que ele recebeu 2 dias com um rosto perdido. Ele lembrou como pediu esses 2 dias e, fechando os olhos, ele se lembrou de como o rei, virando-se para ele, em voz alta, disse que os daria a ele, mas ele não mudaria sua decisão se ele não encontrou uma saída dessa situação. A ideia de que ele deve encontrar uma saída, dentro do tempo concedido a ele, estava firmemente enraizado em sua cabeça. Ele olhou em volta para os transeuntes e pensei em encontrar vagabundos talentosos e treiná-los, mas depois de se perder novamente, ele pensou que levaria meses. Ele parou no meio do acampamento e, se o exílio fosse a única opção que restava para eles, ele começou a se aproximar lentamente do ponto de entrega e observou como os soldados estavam trabalhando. Eles dirigiram a coluna e disse-lhes para desacelerar e levar o seu tempo. E também disse a alguém para dispersar. Ele tirou o capuz e olhou para frente, exalando na multidão. Entre os cavaleiros havia um pequeno espadachim, e ele tentou ajudar e pediu a todos que olhassem para seus pés, e dirigiu pessoas. MC assistiu ele. Algum soldado notou o herói por trás. Ele o chamou, após o que ele se virou. O funcionário correu até ele
e ficou atento. E ele apenas sorriu um pouco e ficou envergonhado. O blindado perguntou o que o trouxe aqui. E ele respondeu que só veio olhar em volta. E pediu para não prestar atenção nele. Mas então, de algum lugar, eu ouvi um apelo suave ao meu irmão. Algo, de repente, colidiu com o protagonista, derrubando-o um pouco. Então, o guarda se dirigiu a ele em voz alta, pelo nome. Acabou por ser uma menina com cabelo loiro. Ela estava segurando as roupas da comitiva e estava por perto. Liuca começou a esfregar a cabeça contra ele. E alguém, bem vestido, veio do lado. Ele perguntou se ela tinha vindo para comer e perguntou se ela estava entediada aqui, enquanto esperava. Ela disse que não estava entediada, porque sua irmã Auguste estava na fila com ela. Ele sorriu suavemente, acariciando a cabeça da garota, e olhou para frente. Ele agradeceu a espadachim. A garota de cabelos brancos sorriu suavemente e assentiu. Ele finalmente sorriu suavemente, fechando os olhos, e disse à criança que sentia muito, que tudo tinha acabado assim. Ela perguntou com incompreensão por que ele estava se desculpando. E ela disse que estava triste, que ela não poderia mais estar com ele. E avô Jeff, mas ela imediatamente ficou chateada e perguntou por que ela teve que sair, porque o vovô apenas chorou e não disse nada. Ela perguntou se, porque ela não estava fazendo um bom trabalho. Ele se ajoelhou e gentilmente a pegou pelos 2 ombros, e disse que certamente não era o caso. Então a garota perguntou qual era o motivo. Ele franziu o lábio e permaneceu em silêncio. Significativamente, ele começou a acariciar a cabeça dela. E disse que o chefe disse que também sente muito a falta dela. E eles vão vê-lo novamente. Ele tem certeza disso, ao que Lilás respondeu. E disse que concorda e quer isso. Aconteceu mais rápido. Ela imediatamente se afastou um pouco e ficou tímida. Ela disse que então o irmão e avô de Desai cuidaria de Carlos. Até que ela voltou, ele perguntou novamente surpreso. A menina estendeu um pequeno boneco de neve e disse que ele era amigo dela. E que ele era um boneco de neve. Ele aceitou o presente e sorrindo. Disseram que cuidaria dele. E o chefe definitivamente gostaria dele. E a garota perguntou se ele comeria, porque o vovô tem uma barriga grande. A garota de suéter amarelo ativamente acenou com a mão quando ela saiu, e disse que ela tinha ido e disse adeus. Ele voltou com a loira e olhou para ela com um sorriso. Ela disse que era uma criança muito doce. Mas então, um grito foi ouvido do lado, que exclamou a questão quanto tempo mais eles teriam que fazer isso. Os soldados conversaram entre si. E um disse ao outro que estava cansado disso e preferiria lutar contra Estebans. E este último respondeu que concordava completamente. O herói virou a cabeça para longe deles. E eles continuaram o diálogo entre si. E um perguntou ao outro por que eles estavam fazendo isso. Os jogassem fora de qualquer maneira em 2 imediatamente dias. Após, ele disse que eles eram apenas bastardos ingratos, que comem sua comida e causam problemas. O protagonista abaixou a cabeça em desespero. E seu companheiro se dirigiu a ele, pelo nome. Uma pessoa atrás deles apareceu e disse que ela esperava que ele usasse seus preciosos 2 dias. Sabiamente, eles viram uma mulher de cabelos escuros atrás dela, que estava sorrindo, e eles se dirigiram a ela como o tenente Aileen. Ela se aproximou deles com os braços estendidos. E parecia que ela não queria que ele tivesse sucesso. E ela respondeu com um sorriso que este não era o caso. Ela estendeu a mão um pouco para frente, fechando os olhos, e disse que ela não se permitiria ser influenciada por seus sentimentos quando se tratava do futuro de sua propriedade. E ela estava simplesmente esperando que ele encontrasse um. Solenemente, ambos olharam para ela com desprezo, e o cara disse que iria encontrá-lo, e ela não teve que colocar pressão sobre ele.
E então, ela disse sobre o que ele deveria encontrar. Ela olhou para ele e calmamente declarou o motivo. Ela disse que ele mesmo era um vagabundo. Ela olhou para ele com máxima agressividade e disse que, embora ele fosse um conselheiro, ele ainda era um vagabundo. Ela também acrescentou e disse que, portanto, ele também teria que deixar a propriedade em 2 dias, porque não haveria sessões para ninguém. Ela começou a se aproximar lentamente deles, com um olhar indiferente, e disse que não permitiria que ele ficasse aqui. Mesmo que ele fosse permitido, ela também perguntou se ele se ajoelha para o bem dos outros. Então, ela imediatamente acrescentou e pediu para não fazê-la rir. O protagonista, com um olhar maçante, direcionou seu olhar para algum lugar à distância. E ela continuou a transmitir e disse que estava fazendo isso apenas para seu próprio bem. O tenente começou a deixá-los aos poucos. E Agustia seguiu com um olhar agressivo. A mulher de cabelos escuros indo embora. Disse que ele estava apenas implorando, lamentavelmente, por sua vida, como todos os outros vagabundos. A loira imediatamente ficou furiosa. Ana olhou em sua direção. Mas então, o homem que voltou a agarrou pela mão. Isso surpreendeu muito o espadachim. E ele com o rosto mais gentil e segurando a mão dela. Disse que isso não era como ela, e disse a ela que ela não deveria ficar excitada assim. Ela imediatamente o chamou pelo nome. Ele sorriu ainda mais bem-humorado, segurando um boneco de neve na mão e abaixando um pouco a mão. Ele disse que agora não era hora de brigas. Mas ela, um pouco nervosamente, permaneceu significativamente silenciosa. Em resposta, ela imediatamente deu um olhar desapontado e pensou em como ela se oporia a ele. E ele, por sua vez, olhou para frente e olhou com orgulho para o futuro. E ela pensou que ele tinha levado um fardo muito pesado. Mas então, este casal ouviu a voz do guarda atrás deles e virou a voz, ordenou que ficasse parado. E a própria ordem foi dada em relação ao vagabundo. Todas as pessoas, imediatamente, começou a se aglomerar ao redor da cena e perguntou o que aconteceu desta vez. Outra pessoa, na multidão, disse que alguém estava fazendo barulho de novo. O herói e seu companheiro se viraram. Ana olhou com um pouco de arrependimento, e o de olhos verdes olhou com desprezo, e disse que isso acontece a cada hora. O protagonista abaixou a cabeça em pesar, e ela continuou e o chamou de selvagens. Mas então, ele ouviu algo. Era a voz de uma mulher gritando e pedindo para ser ouvido. Ele imediatamente virou a cabeça com cansaço, e disse que reconheceu essa voz. Alguém segura o rosto do soldado com a mão e diz a ele que ela precisa conhecer alguém. O funcionário pergunta se ela pensa que vai deixar o vagabundo passar. Para seu conselheiro, Desejo imediatamente abriu mais os olhos. E ela continuou falando e disse que o conhecia. E ele disse que não acreditava no vagabundo. Aquela garota começou a se libertar das mãos do soldado e gritar que eles a pegaram. E ela não era uma... Ela novamente puxou a mão em direção ao rosto do soldado, que estava muito infeliz, e exigiu que ela fosse autorizada a entrar. Mas então o conselheiro agarrou o soldado pela mão. Ele sorriu com o rosto macio e o funcionário olhou para ele surpreso. E se dirigiu a ele por sua posição. Ele disse que ela era sua amiga e ele deveria deixá-la. A garota de capa verde e roupas vermelhas moveu a mão para o lado e disse que se lembrava de seus rostos. Os soldados se retiraram dela e o Desejo começou a se aproximar lentamente dela. Ele lentamente estendeu a mão para a garota e disse a ela para olhar quem estava aqui. Ela pegou a mão dele e ele disse que eles não se viam há muito tempo. Ela começou a se levantar rapidamente. Essa garota acabou por ser romântica. Ela sorriu suavemente. Ana olhou para ele com as sobrancelhas unidas.
Ele a chamou pelo nome. O sol estava brilhando intensamente no céu. E os retornados disseram que seus negócios estavam em tal estado. No momento em que ela e ela estavam sentados em um tronco, e ao lado deles estava uma loira e um homem de cabelos azuis. Ela disse que entendia por que ele tinha uma bagunça. Aqui ele sorriu, suavemente, e disse que sua situação estava em impasse. Ela olhou para ele com uma cara insatisfeita e perguntou se era por isso que ele tinha um rosto como uma anchova triste. Ele se virou para ela surpreso, imaginando este peixe, e perguntou novamente. E olhou para ele da mesma forma e perguntou se ele gostou. E, imediatamente após, ela sugeriu chamá-lo de Sólia. Ela levantou a cabeça e revirou os olhos, dizendo que era óbvio que ele provavelmente estava tentando descobrir tudo por conta própria, e o chamou de estúpido. Ela colocou o punho em seu ombro e perguntou-lhe o que eles eram para. Ela colocou o punho na frente dela com um sorriso e disse que ela estava aqui. Pran também foi inspirado e ela disse o nome dele também. Ela disse que também, virando-se para Gashi, ela, por sua vez, olhou suavemente e assentiu significativamente, e permaneceu em silêncio, olhos vermelhos. Levantou-se de seu assento e disse a ele para não tentar fazer tudo sozinho, como antes, porque eles passaram por seu treinamento infernal. Então ele deveria confiar neles. Ela enfrentou seus camaradas, e eles olharam para ele imediatamente. E Pran colocou as mãos de lado, envergonhado. Ela disse que é para isso que serve o grupo. Ele olhou para eles com um olhar surpreso, e ela continuou e disse que, no final, foi ele quem os reuniu e os treinou. Ele franziu o lábio em um sorriso. Ela levantou a mão acima da cabeça do homem de cabelos azuis. E o desejo abaixou a cabeça, e disse que concordou em fazer isso juntos. A menina de olhos vermelhos perguntou ao pequeno se ele tivesse crescido e sacudido a cabeça, e disse que não tinha crescido. O herói levantou a cabeça. Ela disse que eles deveriam começar. Então ele perguntou sobre o que. Ela afastou a mão dela. E um pouco de vapor estava vindo dela. E o pequeno espadachim percebeu isso. Ela disse que ele disse que o principal problema eram as provisões. Mas ela imediatamente começou a tentar desabotoar a capa. Todos olharam para ela e, com o rosto insatisfeito e vapor vindo dela. Disse que estava muito quente e ela, repreendendo sua assistente, disse que quando ela voltasse, ela iria bater nele. A capa caiu a seus pés. E ela perguntou, desejo, o que ele pensou que ela estava fazendo todo esse tempo. Ela deu alguns passos e disse que certamente não estava se divertindo. Ela colocou a mão no peito e disse com um sorriso que ela resolveria o problema com comida. Eles caminham pela floresta e ouvem muitas chamadas para o de olhos vermelhos. MC olha para ela e ela se vira para ele. Ele a chama em voz alta de novo. E ela pergunta o que ele precisa. Ele olhou para ela intrigado. E ela olhou para ele, arrogantemente, colocando a mão no. Ele perguntou a ela para onde eles estavam indo e pediu a ela para finalmente explicar. Ela perguntou se eles precisavam de comida. Então acrescentou que ela disse que iria resolver isso. Mas então os dois se viraram bruscamente de desagrado. A mulher de cabelos escuros parada atrás perguntou o que o vagabundo poderia fazer. Ela olhou para eles com uma cara arrogante. E o loiro olhou para ela com agressividade. A garota de olhos verdes perguntou como alguém como ela ia resolver o problema alimentar. Uma espadachim mágica se aproximou dela. Mas o herói imediatamente a interrompeu. E pediu a ela para não fazer isso. Olhos Vermelhos olhou para ela com desdém e perguntou a ela sobre quem ela era. Ela disse que nem a pediu para ir com ela. E perguntou o que ela estava fazendo aqui. Ela levantou a cabeça e fez uma careta. E disse que ela era Ilian, e que ela era um bravo cavaleiro dessas terras. E que ela era a vice-comandante dos cavaleiros. Romantica colocou a mão de lado com a mancha.
que irritou terrivelmente o tenente e perguntou se ela era um figurão. E ela disse isso agora. Ela entende porque ela é uma vadia. E ela, com irritação máxima, a chamou de atrevida. Ela tricotou as sobrancelhas e agarrou sua espada. E perguntou a ela sobre como ela se atreveu a insultá-la. A noite em que o de olhos vermelhos olhou para ela e perguntou quanto mais ela poderia repetir. E dizer que ela não era uma... E ela também que foi mencionou ela quem começou. Ela furiosamente puxou a espada para fora de sua bainha. E disse que cortaria a língua. Mas alguém agarrou a mão dela com uma espada e disse que apenas deixe-a tentar. Ela foi agarrada por um homem em uma capa de camuflagem e com cicatrizes no rosto, que a surpreendeu muito. Ele disse a ela que se ela desse mais um passo, ela mesma perderia a língua. Todos ficaram terrivelmente surpresos. O homem disfarçado começou a puxá-la lentamente em sua direção, pela mão tirando uma lâmina. Mas então, a mulher de olhos vermelhos pediu-lhes para ordenou parar. Que eles voltassem. Vozes foram ouvidas das árvores que concordaram com ela. Todos na equipe olharam com atenção. Em diferentes direções, o homem com a adaga curvou-se. Ela ordenou que ele voltasse também. E ele concordou com a ordem. Isso surpreendeu terrivelmente o tenente. A mulher de cabelos escuros começou a embainhar sua espada. E Romântica disse que ela ia avisá-la para não sacar sua espada novamente e não falar com ela naquele tom. E ela não estava brincando quando ela disse que resolveria tudo. Ela clicou em resposta e disse que não se importava com quem ela era e disse que não poderia resolver o problema dos vagabundos. Olhos vermelhos olharam para ela com desprezo e disse que parecia que ela não queria nada. O de olhos verdes estava desconfiado e ela continuou falando disse que se ela estivesse em seu lugar, ela ficaria feliz que haja uma solução. E ficaria feliz em perguntar sobre isso. E também mencionar que ela era muito direta. Ela colocou a mão na frente dela e perguntou onde estavam suas maneiras noturnas. E perguntou se ela poderia mostrar aos pelo menos um pouco de respeito antes de empurrar seu status. Um Mickey alarmado se aproximou dela e perguntou qual era exatamente o papel dela agora. E ela disse a ele que ele estava atrasado com a pergunta. Um crachá com escamas era visível em seu peito. E ela disse que era uma comerciante, imediatamente depois de olhar para as copas das árvores. Ela disse que ela resolveria o problema desta propriedade. Como comerciante, todos os companheiros do herói ficaram pasmos. O de olhos vermelhos perguntou o que ele estava pensando. E ele perguntou o que era tudo isso. O noivo penteia os cavalos. Existem muitos carrinhos com carga. Romântica assumiu uma postura ampla. Ela estendeu os braços para os lados e disse que tudo isso era uma guilda comercial. Os trabalhadores estão ocupados com a carga. E ela disse que esta guilda é chefiada por ela. Os trabalhadores perguntam uns aos outros se eles marcaram todas as caixas e pediam um ao outro para trazer algo. A menina de cabelos escuros ficou chocada e olhou para frente. E o mago do vento ficou com raiva. O deputado disse que isso era impossível e perguntou do que se tratava tudo isso. E ela respondeu e perguntou sobre o que ela estava ouvindo. Todo esse tempo, bandeiras nos carrinhos estavam voando e de algum lugar. Uma voz foi que anunciou que o mestre da guilda havia retornado. E ela levantou as mãos e caminhou na frente deles, enquanto todos se curvavam. Eles a parabenizaram por seu retorno. E ela concordou e disse a eles para continuarem trabalhando. Ela apontou o dedo para o desejo e disse que havia recebido informações que todos os vagabundos estavam se reunindo nesta propriedade. E olhando para a escala, ela percebeu que haveria muitos problemas com eles. Ela se lembrou de como ela estava sentada à mesa, com papéis e conversando com sua assistente. Ela também disse que haveria uma escassez de provisões, do qual ela assumiu que os preços dos alimentos aumentariam.
Várias vezes ela apontou para todos os carrinhos e disse que é por isso que ela colocou tudo disposições de fornecimento. O protagonista olhou para ela com surpresa. E pensei que ela mesma tinha chegado ao edifício principal. Neste momento, ela deu a ele um polegar para cima. E disseram que encontraram ladrões ao longo do caminho. Mas ela lutou contra ele. E disse que era ótimo ser um mágico. Do terceiro círculo, seu assistente, com cabelos escuros, veio por trás dela e se dirigiu a ela. Ela se virou e disse olá. Emma e Desejo curvaram-se um ao outro. Ela os apresentou um ao outro, chamando-a de deputado masculino. O cavalo se aproximou da garota de cabelos escuros por trás, e assustou ela, e Agnes olhou para os caras. Romantica estendeu a mão para ela e perguntou o que ela pensava. Ela apontou o dedo para os carrinhos e perguntou quanto essa comida seria suficiente para eles. Ela olhou para os carrinhos e disse que, com tantos, eles poderiam facilmente sobreviver neste inverno. E o cavalo continua a incomodar o de cabelos escuros. O herói começou a acenar com a mão e o de olhos vermelhos ficou contente, ouvindo o louvor. Uma loira intrigada ficou atrás dele. Ele disse que era incrível e o chefe da guilda disse para continuar elogiando. E ele continuou e disse que ela os ajudou muito. Ela ficou feliz e sorriu. E seu deputado prestou atenção a algo. Ela disse que ele poderia parar e disse que toda a comida que estava lá agora pertenceria a eles. O assistente imediatamente se virou para ela em alarme. E ela mudou de rosto e desviou o olhar. Ele perguntou se ela queria dizer que ela ia dar toda a comida de graça. E ela perguntou, por que não? Ele estendeu as mãos em alarme e ela começou a tremer. Ele disse que neste caso, toda a sua guilda iria à falência. E ela entendeu abruptamente. Esta notificação chegou que o comércio com a propriedade Sempre Narim começou. O herói começou a se preocupar. E o próximo aviso foi que o comerciante, tendo se tornado, graças às suas habilidades empreendedoras, trouxe comida suficiente para que pudesse. O inverno de olhos vermelhos estava preocupado. O próximo aviso foi que eles devem fazer um acordo razoável. Caso contrário, a guilda iria à falência e haveria agitação. Ela imediatamente começou a acenar com a mão. Sorrindo e hesitantemente, disseram que certamente fariam um acordo. E perguntou por que eles dariam de graça. E então ela perguntou sobre o que ele estava dizendo. Ele imediatamente perguntou se era verdade. Ele pediu para não assustá-lo assim. O protagonista olhou para frente, animadamente, e levantou a mão. Agiste olha para seu deputado com preocupação. Enquanto sua cabeça é mastigada por um cavalo e ela fica com raiva. Desejo sugeriu que eles fossem pagos em 6 meses. E até lá, eles permitiriam que eles usassem o nome Ravernaren. E o agressivo de cabelos escuros perguntou se ele era louco e perguntou como ele poderia simplesmente deixar alguns usar o nome de seu senhor ao mesmo tempo. Romantica tocou seu queixo e pensou. E o deputado parado ao lado dela estava preocupado. Ela disse que, se eles pegassem sua marca, soaria bem, e Emma pediu para ela esperar 1 minuto. E perguntou sobre onde eles usariam o nome de um falido aristocrata. Ela imediatamente fechou os olhos e disse que isso lhes custaria caro. Mas Evan Aaron ainda era famoso. E perguntou se ele estava falando sobre isso. E ele disse com incerteza que isso era verdade. Ela imaginou o símbolo da propriedade em sua guilda. E disse que a cooperação com um famoso aristocrata aumentaria sua reputação. E além disso, se eles usassem o Evanaron Mark, então os ladrões pensariam 2 vezes antes. Atacando-os, ela estendeu a mão com confiança. E o deputado olhou para ela com desconfiança. Ana sentiu lentamente. Ela disse que nessa situação, sua guilda cresceria em 5 anos, e ele deve entender isso também. E ele respondeu,
e disse que isso provavelmente era tão. Ela olhou para o herói e ele assentiu e sorriu. Ela disse que ele deveria permitir que ela adicionasse 2 condições. Ele concordou que ela estendeu 2 dedos e piscou. Ela exigiu que eles os tornassem os principais negociantes de Hever e dar-lhes os mesmos direitos que os habitantes desta propriedade. Ele olhou para ela com um sorriso suave. Anne inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, e ela perguntou se ela estava pedindo demais. Ele imediatamente se curvou bruscamente e disse que nem mesmo os cumprimentou corretamente. Ele não levantou a cabeça, mas ela sorriu suavemente e cobriu a boca com a mão. Ele disse a ela que eles eram felizes em vê-la na propriedade, e ela disse que estava grata pela recepção calorosa. As cartas ficaram em uma fileira, uma notificação saiu de que a tarefa foi concluída. Eles fizeram um acordo que convinha a ambas as partes. A próxima coisa foi que a escassez de provisões foi amplamente resolvido através do comércio. Com a guilda, a próxima coisa foi que o progresso da quest do vagabundo aumentou. Significativamente, a missão está 71% concluída. Há um enorme templo. Neste templo, no meio do corredor, Wilhelm está de joelhos. Ele colocou a mão na cabeça. E pensei que nos últimos anos, o número de vagabundos não diminuiu, mas, pelo contrário, aumentou significativamente. E de acordo com a equipe de investigação que ele havia enviado por todo o Sacro Império, a maioria dos vagabundos veio de Gotham. Alguém entrou no corredor, abrindo a porta, e ele olhou em sua direção. O visitante o chamou de cardeal e disse que era ele. E o Senhor disse que ele é o único que continua a chamá-lo assim. Ele continuou a sentar, sem se levantar de joelhos. E um homem de cabelos compridos se aproximou dele por trás. Ele perguntou a ele sobre a situação na capital. E ele respondeu que era extremamente sério. Ele se virou para ele e continuou a transmitir. E disseram que estavam coletando grandes impostos, em nome da deusa, alegando que isso impediria julgamentos. Fladica levantou-se do joelho e virou-se para encará-lo. E perguntou se ele tinha ouvido alguma coisa sobre os rumores. E ele disse que isso era tão... E disse que eles acabaram sendo verdadeiros. O homem de bigode lembrou-se dos panfletos com crianças desaparecidas e disse que descobriu-se que muito mais pessoas estavam faltando do que sabiam. E também disse que agora era difícil encontrar crianças. E os pegou ele, fixou seu olhar em Wilhelm. E disse que era estranho, que o pai não estava fazendo nada para combater esse problema. E ele só disse o que estava claro para ele. Ele olhou para a estátua da deusa e pensei sobre o que era, aparentemente, por causa do sacrifício. Você pode ver o sol nascendo por trás das montanhas. Hora de encontrar uma solução. É um dia, a porta do prédio se abriu. O herói saiu disso, ele exalou, olhando para os montes de neve e pensando que muita neve tinha caído hoje. Ele virou a cabeça para o lado e viu Lilica lá. Ele se dirigiu a ela e ela o cumprimentou. Ele olhou para o pequeno boneco de neve que ela estava fazendo e perguntou o que ela estava fazendo. Ela fechou os olhos e pensou, e disse que esculpe seus amigos. Ele perguntou novamente. Ela alegremente abriu os braços e sorrindo. Disse que isso era realmente tão... E também disse que todos esses bonecos de neve são amigos dela. Ele colocou a mão na boca com simpatia, na tentativa de não chorar, e permaneceu significativamente silencioso. Ela disse em voz alta para ele não olhar para ela assim. Ele se agachou ao lado dela sorrindo. E ela continuou falando e disse que eles eram seus verdadeiros amigos. Ela se tornou amiga deles antes mesmo de vir aqui de sua cidade natal. E ele perguntou se eles não eram imaginários. Ele olhou para ela com preocupação. E ela disse que Carlos, quem ela deu a ele, naquela época,
Também era sua verdadeira amiga. Ela não teve tempo de dizer adeus a ele, já que o fantasma o levou e ele perguntou quem era o fantasma. Uma mulher se aproximou deles por trás e a menina olhou para ela. O protagonista se virou para o recém-chegado. E ela, por sua vez, perguntou se Lilaco estava falando sobre um fantasma que sequestra pessoas vagando sozinhas. E então os esfola vivos e os come. A garotinha imediatamente disse que ela era aquela irmã rica romântica, olhou para ela com desagrado. E disse a ela para não chamá-la assim. E disse que ela não era apenas sua irmã rica, mas sua irmã rica e louca. Ela foi imediatamente condenada pela comitiva. Ela, por sua vez, simplesmente levantou as mãos. O herói subiu de suas ancas para sua altura total. E a garota perguntou como ela sabia sobre o fantasma. E ela morava respondeu. não muito longe da Cidade Santa. E parecia que os rumores ainda não haviam chegado aqui. Lilás inclinou-se um pouco para frente e tirou o lenço. E ela continuou falando e perguntou se ela tinha vindo da Cidade Santa. Assim como a criança respondeu e disse que também disse que todos os vagabundos aqui vieram de lá. O protagonista começou a balançar a cabeça de um lado para o outro e perguntou se todos os vagabundos fossem realmente da Cidade Santa, e a garotinha perguntou se ela tinha falado sobre isso. Ela disse que disse isso ao avô. E Romantica perguntou a ele se ele realmente não soubesse de nada. Ele imediatamente colocou a mão no rosto. E pensei como ele não poderia ter pensado nisso. E imediatamente após o pensamento, que tudo o que restou era encontrar um motivo para resolver o problema. O Ilicá começou a pular de pé em pé. E a de olhos vermelhos colocou o dedo na boca e piscou. O pequeno perguntou o que ele estava pensando. E ela disse a ela para deixá-lo em paz e disse que isso acontece com ele. O sol subiu ao seu zênite. E ele se virou para o mago do vento e pediu que ela contasse a ele tudo o que sabia. O edifício ficou ao sol. No dia seguinte, o senhor se preparou e exalou pesadamente. Ele se sentou no trono e todos os seus servos próximos ficaram na frente dele. Ele disse que aparentemente todos se reuniram. Ele virou a cabeça para o MC Ten e disse que, antes de começarem, ele gostaria de expressar sua gratidão para o chefe da guilda dos mercadores. Ele também disse que, graças a ela, a situação com provisões tinha melhorado. Significativamente, ele agradeceu a ela. Ela se curvou com um sorriso e disse que era uma honra para ela. Mas então o tenente interveio na conversa, que decepcionou e criou uma dor de cabeça para Romantica. Ela disse que era muito cedo para comemorar, porque a segurança pública ainda era um problema. O senhor disse que isso é verdade. Ele abaixou os olhos e se virou para o desejo, e disse que 2 dias se passaram. Ele perguntou se ele havia encontrado uma solução. Ele fechou os olhos e abaixou a cabeça. E disse que isso era tão... Ele saiu para o meio do corredor e disse. Abrindo as mãos, disse que expulsando os vagabundos e não os deixando entrar mais. Foi, de fato, solução, já que eles não eram obrigados a cuidar deles. A espadachim olhou para ele com preocupação. E a de olhos vermelhos cruzou as mãos. E fechou os olhos com um sorriso. E ele continuou falando. Ele disse que todos os problemas da propriedade seriam imediatamente desaparecer. O cavalheiro olhou para ele com a cabeça na mão. E ele disse que o número de vagabundos continua a crescer. Ele colocou a mão para frente e disse com vida em seus olhos que esta não era uma solução sustentável a longo prazo, sem parar sua transmissão. Ele olhou para a mulher de cabelos escuros e disse que, ao aceitá-lo, eles se afastam de sua morte. E também evitar sua própria responsabilidade. Ele sorriu. Ele imediatamente levantou a cabeça.
olhou para o seu senhor com os braços estendidos e disse que queria oferecer uma solução para o problema dos vagabundos. Wilhelm descansou em seu trono e ouviu, com os olhos fechados. Ele perguntou o que causou o aparecimento dos vagabundos. E o Senhor respondeu e disse que esta é a situação atual na capital. O conselheiro assentiu e disse que isso era verdade. Ele imaginou um mapa estratégico em que todas as direções LED para sua propriedade e os vagabundos estavam vindo da cidade sagrada. Ele disse que a maioria dos vagabundos tinha fugido da tirania na cidade sagrada. E também disse que o problema era que, nesse ritmo, essa tirania alcançaria Evanaron. Ele imaginou o símbolo da capital, do Sacro Império, e disse que estava afundando rapidamente em turbulência. Ele disse que eles ignoram a ameaça do mundo das sombras, simplesmente por causa da religião, e disse que tudo o que os espera, no final desse caos, é uma queda. Ele imaginou o símbolo do Império Sagrado. E pensei que na história real, caiu do mundo das sombras de primeiro nível. E então ele imaginou seu companheiro de uma vida passada, em roupas religiosas. E pensei que aqueles poucos que conseguiram sobreviver continuou a acreditar em Ártamos, dos quais apenas ruínas permaneceram. Ele se lembrou de seus camaradas de uma vida passada e disse que Priscila, sua companheira, era uma de suas seguidoras e ela sempre lamentava como um império tão grande caiu tão impotente. Ele abaixou a cabeça chateada e disse que, se eles deixassem tudo como estava, eles não seriam capazes de evitar problemas futuros.